Muita alegria estar aqui hoje, aceitando esse convite para falar com vocês. Para quem não me conhece, sou o Diego Garla, estava aí prestando atenção na explanação do nosso amigo Selmer, e interessante, né? Ele fala que sobre o amor que a gente doa, né? É o amor que a gente possui, e eu venho falar de um tema chamado egoísmo. Brinquei com a Fabi chegando aqui, eu falei, hoje nós iremos fazer uma biografia minha, né? E provo pela questão, para quem sabe parte do meu trabalho dentro da doutrina, com as cartas psicografadas, Chico tinha uma frase que ele dizia, com seu nome Francisco, se tirava o Fran, só ficaria o Cisco, né? Meu nome Diego, se tira o Di, só fica o ego. Então, hoje, vamos refletir sobre nós. Mas, brincadeiras à parte, é importante a gente, quando vai falar sobre qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de sentimento que nos defina, entender aquilo que nós estamos falando. Porque se for falar de egoísmo, todo mundo sabe o que significa egoísmo. Se for falar o egoísmo só pela leitura da doutrina espírita, ele também fica muito simbólico. Quando, na questão 913, onde Kardec questiona os espíritos sobre qual seria a maior trave, a maior dificuldade, o maior empecilho para o progresso humano. E Kardec, os espíritos nos respondem que seria o egoísmo, a maior chaga da humanidade, e também parte ele, se nós investigarmos direito, de todos os nossos defeitos, de todos os nossos vícios. Ele é a raiz de todas as coisas. Quando os espíritos falam raiz, se a gente for entender o termo raiz, ela vem da origem. Então, ela é a origem de todos os vícios e a maior dificuldade que nós temos, então, de poder progredir, de podermos sermos melhores. Quando a gente se questiona, eu gosto muito de buscar a etimologia das palavras, né? A primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu fiquei tão encantado com ela que eu comecei a usar todas as vezes. Parecia ser inteligente, mas todo mundo sabia o que significava, menos eu. Mas a origem da palavra egoísmo vem do latim, vem do ego, que seria eu, do ismo, sofismo, onde dá o termo de uma doutrina. Então, quando a gente fala espiritismo, é chamado de doutrina espírita justamente por causa disso, porque a etimologia da palavra se dá origem a uma doutrina dos espíritos. Então, o egoísmo seria uma doutrina de mim mesmo, ou seja, uma coisa que refere-se, se resume, baseia e busca sempre a mim, e não o olhar ao próximo. Então, como o nosso amigo estava dizendo no Evangelho, no capítulo 11, né, no item 8, que ele utilizou para falar sobre o amor, esse capítulo é o amar ao próximo como a si mesmo. Pouco mais adiante, no item 11, vai falar sobre o egoísmo, pelo espírito de Emmanuel, acho que numa das reuniões de Paris, em 1861, se eu não me engano, ou 67, 61. E ali, a leitura de Emmanuel sobre o egoísmo é justamente essa que nós estamos refletindo. Sobre ele ser realmente a chaga humana, sobre ele ser como se fosse um câncer sobre a terra, fosse aquilo que nos atrasa, que não nos permite adiantarmos moralmente como uma civilização. Não, nossa realidade de hoje seria aquilo que nos entrava de se tornar um mundo de regeneração, o planeta de regeneração, que nós tanto argumentamos, que nós tanto falamos, que nós tanto queremos fazer parte. Mas, será que realmente nós estamos em busca de fazer parte? Porque quando a gente fala do egoísmo, como eu falei, não é só entender a palavra, mas entender ele em mim. E quando nós paramos para refletir, olhar para si mesmo, começa a pesar, começa a ficar difícil. Por quê? Porque já não cabe mais ao próximo fazer, cabe a mim resolver. E Jesus, toda vez que passa pelo Evangelho, que ele iria atender uma pessoa que era considerada endemoniada, uma pessoa que estava transtornada, uma pessoa que tinha alguma dificuldade, nós percebemos que o mestre ele sempre perguntava o nome das pessoas. Tem aquela passagem do louco de Gadara, onde narra que Jesus chegava naquela região
e um homem transtornado, um judeu que vivia dentro do cemitério, enfim. E a primeira indagação de Cristo, ele pergunta, né? Quem é você? E aí ele se diz, nós somos uma legião, pois somos muitos. E depois, mais à frente, os apóstolos perguntam a Cristo por que aquela curiosidade tão grande, né, de saber quem ele era. E Jesus dizia que era um conhecimento, porque era necessário saber com quem estava lidando. Então, se a gente não olhar para nós mesmos, não enxergar aonde estão essas raízes do egoísmo dentro de nós, dificilmente a gente vai conseguir uma solução, um caminho, algum meio de se livrar dessa coisa que está nos atrasando como seres espirituais. Emmanuel, ainda nesse item, fala que enquanto nós não lutarmos, não usarmos as nossas armas contra o egoísmo, ele fala que a missão dos cristãos era justamente essa, lutar contra o egoísmo, pegar as suas armas contra ele. E hoje nós vemos uma realidade muito oposta disso, né? Parece que a gente luta contra o outro na intenção de mudar ele para ele se tornar algo semelhante a mim. Isso, não sei se vocês já pesquisaram, a característica da essência do narcisista é essa. O narcisista não é uma questão de vaidade, de me achar superior, só perfeito. É uma questão de querer transformar o outro naquilo que eu quero que ele seja. E esses tempos atrás, numa mensagem da minha orientadora Clara, ela me indagou de uma coisa, né? Você já reparou o quanto é difícil você mudar alguém? Não, perdão. O quanto é difícil você mudar a si mesmo? Eu falei, sim. É quase que uma tortura mudar a mim mesmo. Ela falou assim, então por que você insiste tanto em querer mudar os outros? Assim, nós iremos transformar as pessoas através do próprio exemplo. Porque não adianta eu pedir para alguém fazer algo que eu não faça. O próprio Emmanuel, agora de Chico Xavier, orientador de Chico, fala, não podemos exigir das pessoas características pelas quais nem nós possuímos. Então, olha o quanto nós somos egoístas ao ponto de não enxergarmos os próprios defeitos e querer transformar as pessoas ao nosso redor naquilo que não nos incomode. Quando nosso amigo falou sobre o amor, sobre a casa, o nosso lar, a sociedade familiar, ser o primeiro passo para que a gente possa desenvolver, vivenciar realmente o Evangelho é sobre isso. Porque não adianta eu sair falando que eu amo as pessoas que fazem parte da minha família, se eu não represento algo melhor a elas, se as minhas atitudes não são coniventes com esse amor. Eu preciso, então, extrair esse egoísmo de mim para poder ser um exemplo para qualquer pessoa. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas e como que faz isso, né? Os próprios espíritos respondem na questão 917, quando Kardec vai e pergunta, né, tá, mas e aí? Como se vence o egoísmo? E eu acho interessante a gente estudar, né, o raciocínio, talvez, dos espíritos, não que eu me alcance a tal ponto, mas depois que eles escreveram, a gente consegue estudar e deduzir algo. Mas entender o raciocínio, como que eles elaboram isso. Porque se ele trata o egoísmo como a maior chaga, o extremo, vamos dizer assim, né? Que a gente tem a mania de achar que raiz é uma coisa, extremo é outra. O extremista é aquele que está fora da origem da raiz. Então, mesmo o egoísmo sendo a raiz de todo o mal, todos os nossos vícios, ele ainda é o extremo, é a outra ponta do quê? Da maior virtude. E a gente vai buscar a maior virtude que o ser humano pode conquistar, qual que é? O amor. Porque seria a perfeição que se igualaria talvez a Deus, quando João, no seu evangelho, diz que Deus é amor. Ou seja, o amor é o equilíbrio de todas as virtudes. E vamos pegar lá nesse lado do amor. Fala assim, tá, mas então eu tenho que ser amor, eu tenho que ser Deus? Está longe para pensar nisso aí ainda. Então vamos reduzir. Lá nas cartas de Paulo, eu acho interessante que toda vez que a gente vai em algum lugar, ouve as cartas dos Coríntios, e quando Paulo fala sobre o amor, né? Ainda que se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não houvesse a caridade, de nada valeria. Aí quando a gente ouve amor, fala, não é amor, é caridade, porque lá atrás está escrito, fora da caridade não há salvação. Mas um ato de egoísmo e narcisismo, porque se alguém mudasse o nosso slogan e colocasse, fora do amor não há salvação, a gente ia ficar bravo.
Não ia concordar. Por quê? Porque está indo na contramão daquilo que eu acredito, ou da filosofia minha está empregada. Mas, querendo ou não, vamos lá na etimologia da palavra caridade, vem de caritas do latim, que significa amor. Então, podemos classificar que, qual que é o oposto? Qual que é a máxima do Espiritismo para que a gente possa se purificar? A caridade. Então, de um lado nós temos o egoísmo, de outro lado nós temos a caridade. E é justamente isso que na questão 919 os Espíritos nos explicam. Eles vão dizer que sem a caridade a gente não consegue evoluir como ser humano. Porque nós não começamos a olhar a partir da necessidade do próximo. Querendo ou não, no meu estado de evolução, a princípio, e eu acredito que de 99% das pessoas encarnadas na Terra em condição de prova e expiação, o egoísmo ainda nos defende. Ele ainda nos protege. Por quê? Porque ainda nós não estamos equilibrados para amar. Quando a gente vai pensar em doar algo, normalmente a gente doa aquilo que está sobrando. Dificilmente a gente vai doar aquilo que realmente faz parte do nosso dia, da nossa necessidade. Primeiro eu penso se eu tenho o suficiente para mim e para a minha família. A partir do momento que sobra, eu vou pensar o que eu vou fazer com esse excedente. Então esse ato ainda é o quê? Uma forma de me privar de um sofrimento pelo qual eu não dou conta de participar, eu não dou conta de vivê-lo. Então veja como o egoísmo ainda... Lá na questão, essa questão eu esqueci, então vocês não vão procurar, vai ter que ler o livro inteiro dos Espíritos. Mas ele pergunta sobre essa questão da doação, do quanto nós podemos doar, o quanto nós podemos fazer, o que nós devemos realmente fazer, né, para poder sermos pessoas melhores. E ele vai nesse lado de poder nos amar, de poder distribuir aquilo que eu possuo. Só que se eu começar a doar mais do que o meu limite, mais do que eu consigo entregar, eu estou subtraindo de mim mesmo. Então, eu não sou capaz sequer de prestar a caridade, a ponto de como ela deveria realmente ser prestada. Mas eu preciso entender qual que é o meu grau de caridade que eu possa fazer. Estão conseguindo compreender? Se a gente começa a doar do quilo que eu necessito para o básico, porque Paulo, nas suas cartas, ele também fala, o que nós devemos ter para nos manter? Ele fala, posse do necessário. Existe uma história de uma freira, ela estava no seu convento e apareceu um morador de rua que ficava ali deitado na porta desse convento. E ela pegou e começou a levar comida para aquele rapaz que estava ali. Como todo bom ato de caridade, parece que ele se multiplica, né? No dia seguinte, tinha mais pessoas, e no outro mais, e no outro mais, e no outro mais, e no outro mais. Quem viu nas minhas redes sociais o atendimento nosso lá de Campo Grande, nós começamos e eles começaram, na realidade, o primeiro atendimento com 30 marmitas. Quando eu fui lá, participei, eram 50. Dessa última vez, há 15 dias atrás, eram 200, e faltou. Então, vai multiplicando. Então, assim também, na porta daquele convento, começou a aparecer mais e mais, e o que aconteceu? Começou a não ter alimento para dar a todos. O que essa freira fez? Começou a dar o próprio alimento. Quando ela passou a dar o próprio alimento, ela começou a passar por uma desnutrição e adoeceu. Foi hospitalizada, ficou durante um bom período, internada numa UTI, podendo se recuperar. E quando ela desperta novamente, o médico fala para ela, olha, você precisa se alimentar, você precisa se cuidar, precisa dar atenção a si mesmo. Ela falou, mas aquela pessoa que estava lá precisava mais do que eu. Por isso que eu dei o meu alimento a ela. Aí ele pergunta, você sabe o que aconteceu com esse rapaz que você cuidava? Ela falou, não. Ele falou, ele morreu. Ele falou, mas morreu do quê? Ele falou, de fome. Como assim de fome? Sim, porque você não estava lá para poder cuidar dele. Vê a importância que é cuidar de si mesmo primeiro. Amar a si mesmo para depois poder amar ao próximo. Só se dá amor quem possui amor. Então, só se pode dar a caridade dessa maneira quem possui isso consigo primeiro. Então, vê que a caridade para comigo mesmo, primeiramente, ela vai dissolvendo essa parte do meu ego, onde eu posso distribuir algo.
Esqueci de contar. Essa freira chamava-se Madre Teresa. Então, uma história que passou com Madre Teresa dessa questão. E olha a importância do auto-amor, do amor próprio. Primeiramente, para que a gente possa vencer, superar a necessidade ainda de possuir egoísmo. O egoísmo, como eu falei, é uma defesa porque a gente não possui equilíbrio ainda sobre as nossas próprias virtudes. Estou falando que a gente tem que ser egoísta. Estou falando que ele ainda é parte daquilo que eu falei no Livro dos Espíritos e perdi, agora eu lembrei, que Deus usa-se de todas as maneiras, até dos nossos vícios e dos nossos defeitos e do mal, para promover algum bem. Ou seja, enquanto a gente não tem capacidade de agir pelo bem, Deus vai usando o mal para que a gente vá se transformando. É aquela ideia de que, através da dor, a gente vai evoluindo, né? A gente chega no amor. Quem vem na casa espírita, ou é pelo amor ou é pela dor, né? A gente tem o hábito de falar isso. Então, enquanto a gente não consegue desenvolver esse ato de amor conosco mesmo, a dor vai nos movimentando, vai nos levando adiante. Então, voltando lá no nosso evangelho, como eu vinha falando, o Emmanuel ele vai decorrendo essa fala sobre o egoísmo, falando o quão ele é intoxicante para a Terra, e aí eu acho interessante que ele dá a missão a um povo de vencer o egoísmo. Ele dá a missão aos espíritas, e lá ele é bem direto, que cabe aos espíritas lutar e extinguir esse mal da Terra, porque eles são direcionados e orientados pelos espíritos superiores que auxiliam nesse progresso. Então, se você saiu da sua casa hoje para relaxar, acabou de ganhar uma tarefinha para levar embora. Né, Dani? Acabou de ganhar uma tarefinha para levar embora. E eu sempre digo, se você vai na casa espírita e vai embora confortado, não consolado, mas vai embora confortado, sem nenhum incômodo, é porque algo de errado está acontecendo. Porque nós ainda não estamos nesse padrão, nesse patamar de sermos seres tranquilos da nossa consciência 100%. Então, vir aqui, ouvir sobre o Evangelho, falar sobre o egoísmo, sobre mim mesmo, tem que ser incômodo, tem que gerar alguma pulga, pelo menos, na hora que eu for colocar a cabeça lá no travesseiro. E olha a estruturação, né, dessa palestra hoje. Começa no mesmo capítulo, eu falei da 913, 917, qual que é a 919? Como que nós podemos evoluir? De que maneira que nós podemos alcançar esse padrão de reflexão, de consciência, para atingir essa perfeição? E aí vem a resposta. Já dizia um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Falei, Santo Agostinho ainda nos dá aquela receita, né? Todas as noites, a hora que nós formos repousar a cabecinha no travesseiro lá, reflita. Reveja como foi o nosso dia. Aonde que eu errei, aonde eu acertei, o que eu fiz de positivo, o que eu fiz de negativo, o que eu acredito que eu deva fazer amanhã e o que eu tenho que lutar para não fazer. Olha que estruturação perfeita que a doutrina nos dá. A doutrina é o remédio mais forte que nós temos hoje para a humanidade nessa cura do egoísmo, dessas chagas humanas. E se a gente não se entender realmente, não se conhecer e se diagnosticar como um ser doente aqui encarnado, que necessita da doutrina, nós não conseguimos nos transformar. Porque a nossa vaidade, o nosso ego acredita que nós devemos até modificar a doutrina antes de modificar a nós mesmos. E o próprio Kardec diz, o Emmanuel diz, quando pensar em mudar o espiritismo, pare, reflita e mude a si mesmo. Porque o nosso ego ele faz nos acreditar que não necessitamos de muitas coisas, que nós somos superiores ou que nós já superamos muitas situações. Acreditamos que a nossa fé, por ser raciocinada, ela é uma fé sólida ao ponto de nunca nos abalar. Porém, eu lhes garanto que fé alguma nossa, no nosso nível de fé realmente, é o suficiente para que a nossa vida passe plena sem nenhuma provação. E quando chegam essas provações, nós sucumbimos a ela. Nós nos rendemos à dor.
Eu digo isso com extrema propriedade, porque eu vejo pessoas com a fé, com as orientações, com o conhecimento, nível hard. Só que quando a vida subtrai alguém do seu lado, do seu lar, da sua família, parece que Deus deixa de existir, que Deus já não é mais justo, que a vida já não tem toda aquela beleza. E onde estava a nossa fé, o nosso equilíbrio? Por que que a dor pode bater na porta de todo mundo e o nosso evangelho servir para a consolação, mas quando bate na porta, palavra alguma é capaz de nos tirar daquela amargura? É justamente por isso, porque a nossa fé é falha, a nossa fé é egoísta. Nós ainda praticamos o bem, até mesmo a caridade, por algum ganho. Fala, Diego, mas eu não ganho nada. Eu faço uma sessão de psicografia, eu não ganho nada. Eu faço uma casa da sopa, eu também não ganho nada. Ganhamos, gente. Ganhamos e ganhamos muito ainda. Nenhum trabalho, mesmo social, é gratuito. Porque o que nós adquirimos ali, não tem o que pague. Mas ainda, mesmo que eu faça a caridade, mesmo que a gente console as pessoas, parece que o ato de consolar me causa uma sensação de satisfação, de ego, e não realmente do bem da própria pessoa. Até porque se a pessoa sai da sessão com o nariz torcido, eu já fico todo melindrado. E é a mesma coisa quando a gente vai ajudar uma pessoa. Você já pensou, chega lá com uma marmita, já aconteceu muitas vezes, a pessoa abrir a marmita e fala, não gosto disso aqui, joga fora. De que maneira que você vai olhar para esse irmãozinho? Primeira coisa que você vai pensar, por isso está ali. Não é? Porque é natural nosso ainda. Então a gente vai lá com aquele ato de entregar, esperando receber pelo menos um obrigado, uma bênção. Eu assisti uma palestra de um pastor, e ele fez um experimento social na cidade de São Paulo, onde ele se vestiu, né, vamos dizer assim, de morador de rua e foi realmente para ficar na rua, sem telefone, sem dinheiro, sem nada, apenas com a roupa do corpo, para viver ao lado deles e saber como que era aquela situação. E ele escreveu um livro sobre isso. E ele dizia que paravam muitas combis, vans, caravanas, pessoas com carros, para doar alimento. Então ele percebia que ali tinha, assim, né, os intervalos de fome, mas havia ali auxílio a todo momento. Inclusive, teve uma situação que uma pessoa chegou nele, uma mulher de uma igreja evangélica, e falou, olha, eu vim trazer uma sopa para o senhor. Ele falou, eu não preciso, eu já jantei. Eu agradeço, pode entregar a outra pessoa. E ela se revoltou, tipo, não, mas eu vim para te trazer essa comida. Aí ele falou, não, pode entregar uma outra pessoa que eu já jantei. Aí ela saiu de perto, saiu entregando, e ela voltou a ele de novo. Ela disse que pegou a mão dele, catou a marmita, colocou na mão dele e falou assim, isso aqui é para você, você tem fome. Entende? Que não é sobre a caridade, é sobre a pessoa em si. Aquele vídeo que eu postei, ele mostra a ação de algumas coisas assim, muito importantes que dá para a gente relatar, no que as pessoas que estão ali recebendo esperam a caridade, não só o alimento. Um dos atendimentos que o Edson fez, que é a pessoa que construiu o Instituto Vitor Hugo lá em Campo Grande, ele conversou bastante com uma pessoa, e ao final, quando ele fala muito obrigado, o cara olha para a cara dele e fala assim, olha, obrigado por me ouvir. Ele não agradeceu o alimento, não agradeceu o refrigerante, o doce, nada, ele agradeceu a caridade prestada. Então ali a gente dilui essa parte do nosso ego. E uma outra situação, que é uma moça que estava ela veio da Bolívia com 2 filhos, acabou se tornando usuária de droga, estava na condição de rua ela também, ela chorava, pedia perdão, enfim. Eu conversando com ela, ao final, esse projeto surgiu após o desencarne do Vitor Hugo, que é o filho do Edson e da Gra. E ela olha para nós e fala uma coisa diretamente, olhando para mim, ela fala, o bem que vocês fazem a nós é o bem que o filho de você o filho seu está recebendo lá. E nós estávamos ali por causa do filho do Edson e da Gra. Então olha que mais uma vez não era sobre o alimento. E olha o quanto o plano espiritual faz essa conversão para nós, de algo que não era mais, muito obrigado, você é um ser de luz que veio me alimentar. Não, era um reflexo que causava bem a uma outra pessoa. Então essa é a caridade que nós, enquanto espíritas, devemos buscar
para cumprir essa função que é dada no Evangelho segundo o Espiritismo, que cabe aos espíritas, por ser orientados pelos espíritos superiores, de extinguir esse mal da terra. Então, cabe a nós que saímos da nossa casa hoje refletir dentro do próprio coração, identificar esse ego, assim como Jesus identificava com quem ele estava falando para saber como ele deveria agir. E assim como diz na questão 919, é importante a gente se conhecer, se autoavaliar, para que a gente saiba realmente como mudar. Porque nem sempre uma receita que cura uma pessoa vai ter o mesmo efeito sobre outra. Existem pessoas que fazem tratamentos que são eficazes e outros que fazem tratamentos que não obtêm êxito algum. Então nós precisamos descobrir o tratamento qual? O nosso próprio tratamento. Entender em nós qual é a virtude que o coração possui, para que a gente possa empregá-la ao máximo nos nossos dias, na nossa vida, e poder ir afastando pouco a pouco esse ego. A caridade material, primeiramente, ela vai nos pulindo como seres humanos, por quê? Primeiramente pelo contato que ela vai colocando na nossa vida com pessoas, às vezes, totalmente desconhecidas. Depois, por a gente poder olhar para o outro, não como uma pessoa que eu possa usar para ir para o céu. Porque tem gente, assim como aquela moça vai entregar a marmita e fala, né, come aqui que você tem fome. Tipo assim, você é meu degrau para o céu, né? Então não vai me tirar a parte da passagem. Então é importante a gente entender, enxergar a necessidade real da pessoa, que às vezes não é sobre o alimento, mas é sobre esse amor que eu posso doar, o exemplo que eu posso ser. Não adianta nada eu vir aqui falar todo esse monte de coisas para vocês chegarem e virar as costas para mim, ou estar maltratando alguém ali na esquina, brigando com a pessoa que está olhando o carro, por exemplo. Enquanto nós não nos enxergarmos realmente como os irmãos, enxergarmos como seres espirituais, que vamos transcender essa vida e tudo ficará, e levaremos daqui somente os tesouros que nós acumulamos no céu, nós não saberemos identificar o nível desse egoísmo que nós carregamos dentro de nós. Então, que a gente possa refletir sobre essas palavras, não só hoje, não só nessa noite, mas nos nossos dias. Eu juro que eu espero ter incomodado a todos, porque eu saio daqui sempre incomodado. Como dizia Chico, né? Cada palavra nos dita é uma sentença assinada. Então, nos incluímos aqui também nessa missão do autoconhecimento, da avaliação pessoal, para que a gente possa nos melhorar como seres humanos. Que Jesus abençoe a todos, que possamos voltar aos nossos lares, mais leves também, porque quando olhamos para nós como seres enfermos, mas enxergamos o Evangelho como um remédio, nos dá a esperança da cura. Jesus nos abençoe.